Central de produção, atenção. Preparar, câmera, som, ação. Tá no ar mais um Grito Facom. Eita, como ela canta! Eu fui obrigada. Não, amiga, mas foi ótimo, afinadinha, um dó com sétimo na escala. E como vocês bem puderam perceber, o programa de hoje, ele é musical e ele fala de um talento aqui de Juiz de Fora. E a gente não tá falando de qualquer um não, tá? O inspirador dos documentários de hoje é um clarinetista e compositor que já foi até indicado ao Grammy Latino em 2020 com o álbum Cartografias. E não é só isso não, tem mais. Ele também já ganhou o prêmio de música Nabor, ele já viajou o Brasil inteiro fazendo turnê e a gente nem precisa continuar o currículo dele até o final, senão vamos ficar até o final do programa só falando disso. Agora já tá fácil, né? Já sabe de quem a gente tá falando? É ele, o homem, a lenda, filho de Caetano Veloso e baby do Brasil. Não, Samuel, não. É mentira, gente, pelo amor de Deus. Tanto de vezes que ele já deve ter escutado essa piada, não tá nem escrito. Mas, pelo menos, o talento deles, ele tem, né? Pode entrar, então, Caetano Brasil. Ô, amiga, ele não veio não, a gente tem nem orçamento pra isso. Esqueci. Mas, como a gente já bem disse, ele tem não um, mas dois filmes no currículo. E nesses filmes ele é personagem da história, muito bem contada, por sinal, por João Guilherme em seu documentário Palco Central. João se formou em jornalismo pela UFJF em 2021. Palco Central foi o tema de seu TCC e ele embarcou no audiovisual, participando de projetos como Nós Cartográficos, A África Não É um País e Quilombagens. Além de trabalhar na comunicação, produção e expografia do Museu de Arte Murilo Mendes, João também tem um estúdio de fotografia e audiovisual, o Triângulo Fotografia. Oi gente, tudo bem? Meu nome é João Guilherme dos Santos. Eu fui aluno da Facom de 2016 até 2021. Graças à pandemia eu estendi um pouquinho aí minha graduação, só que a pandemia não mudou só a minha graduação, ela mudou também o tema do meu TCC. Eu ia fazer um documentário sobre o Cine Teatro Central, só que graças ao lockdown e as diversas coisas que aconteceram, eu não pude levar pessoas ao Central, não pude encontrar pessoas. Então eu mudei o rumo do meu TCC, eu tinha um material bruto gravado com o artista Caetano Brasil sobre um projeto lá do Cine Teatro Central, que é o Palco Central, onde os artistas da cidade, da região, tocam no próprio palco virados de costas para a plateia. Então o teatro é a moldura e o público fica em cima do palco junto com o artista. O Caetano Brasil se apresentou em 2019, eu gravei essa entrevista com ele e depois o meu TCC foi justamente o trabalho a partir desse material bruto, juntando alguns componentes como fotos da vida dele, histórias que eu fiquei ouvindo depois. Então eu juntei tudo isso para mostrar um pouco da história do artista, porque muitas vezes a gente vê a arte dele, mas não vê o artista. Então o palcocentral.doc eu acredito que é uma ótima oportunidade para ver o artista Caetano Brasil. Espero que vocês aproveitem. Difícil, porque separar Caetano Brasil, da música, para mim já é uma coisa quase indissociável. Sou nascido e criado em Juiz de Fora. Minha família não é uma família de músicos, assim, de ter uma tradição de músicos, mas a gente sempre teve uma ligação forte com as artes, né? Minha mãe minha mãe e meu pai fizeram parte do grupo do Marcos Marinho, né? Porque ele tinha um grupo de teatro no SESI. A gente sempre ouviu muita música dentro de casa, meu avô sempre gostou muito de música clássica, mas nunca um contato profissional com a música, né? E eu cresci nesse ambiente. Meu primeiro contato com a arte foi através do desenho. Quando criança eu gostava muito de desenhar. E quando eu estava ali mais ou menos com uns 9, 10 anos,
eu senti vontade de aprender um instrumento musical, que eu achei a ideia de fazer música, criar música, uma coisa fascinante, assim. Aí começou essa história, né, que eu pedi um violão para minha mãe, ela me deu uma flauta doce, providencialmente, e eu comecei a brincar de fazer música, assim, com aquele instrumento, e isso diretamente foi se tornando parte de quem eu sou, assim. Sorte que muitas pessoas não têm de ser criado para fazer as minhas próprias escolhas e para correr atrás da minha felicidade, viver a minha verdade, né? Então, desde muito cedo, como a família já tinha esse contato com as artes, minha mãe, né, que é com quem eu fui criado, por quem eu fui criado, sempre incentivou muito essa coisa de você quer, é bom pra você, não prejudica os outros, vai e faça, sabe? Então, quando eu desenhava, eu tinha lápis e papel à vontade. E quando eu fui pra música, dentro das nossas condições financeiras, eu sempre tive todo o acesso que eu quis, assim, né? Quando começou essa coisa de internet, eu ia muito na lan house e ficava horas ouvindo e pesquisando e descobrindo coisas. E sempre me deram muita corda nesse sentido, assim. Então, quando isso apareceu na minha vida de uma maneira tão natural, como tantas outras questões da minha vida, o fato de ser um cidadão LGBT, enfim, sempre existiu uma compreensão de que essas coisas faziam parte de quem eu era, e para ser uma pessoa que pudesse oferecer alguma coisa de bom para as outras e para mim, eu não poderia negar a minha verdade. Então, isso aconteceu na minha casa de uma forma muito natural e que eu acredito que é crucial para eu ter chegado até onde eu cheguei hoje e aonde eu vou chegar. Eu tenho certeza disso, assim, que isso é um fator muito decisivo. E sei que é um ponto fora da curva também, porque a carreira de músico, né, é muito marginalizada, a carreira do artista independente, né? Ainda mais dentro da ideia do que as pessoas têm do que é o sucesso, né? E do que você deve ou precisa alcançar fazendo música ou fazendo arte. E sei que estou falando do alto de um privilégio muito grande, né? E com isso sou muito, muito grato e muito feliz por ter conseguido acessar isso dessa maneira. Quando eu comecei a tocar flauta doce, eu comecei tocando sozinho, assim, minha mãe me deu um caderninho, vamos tocar flauta doce, que tinha umas coisas bem preliminares, assim, de partitura, de como fazer as notas no instrumento. E eu sempre tive isso muito comigo, assim, de fuçar, de ir por minha conta. Aí perguntava um pouquinho para uma pessoa que eu sabia que estava fazendo aula, outra que eu achava que podia me ajudar um pouquinho, e fui nessa até que eu descobri uma oficina de música no bairro que eu morava, que eu fui criado, que é o bairro Borboleta, que é uma oficina de música que funciona dentro de uma fundação espírita, que eu não frequentava, assim, religiosamente, né, mas fiquei sabendo dessa existência e fui lá saber se eu poderia fazer parte da oficina de música. Eu fui recebido na casa, né, uma oficina no final de semana, e lá eu fui tendo um contato maior com partitura, com coisas um pouco mais avançadas do que aquilo que eu já estava fazendo. E lá eu conheci o choro, né, que é o principal estilo musical ao qual me dedico hoje e que tem um papel essencial na minha formação como músico e como pessoa. E quando eu conheci o choro dentro dessa oficina e comecei a tocar, e lá dentro eu tive o primeiro acesso ao clarinete, né, que também é o meu instrumento principal hoje, isso se tornou uma droga, assim, sabe? Tipo, o coordenador da oficina, o Marcelo Gonçalves, ele sempre gostou muito de choro e ele montou um grupo de choro com alguns alunos da oficina.
E ele começou a aplicar discos na gente, Pixinguinha, Jacó do Bandolim, aquelas coleções que saíam antigamente, os chorinhos de ouro, que tinham os chorinhos mais famosos. E quando eu vi, eu queria tocar todos os choros que existiam no mundo, eu não queria parar de escutar. Eu ia para a escola, voltava para casa, ligava o som, estava com o instrumento. E eu fui vendo que aquilo tomava conta da minha vida, muito mais do que eu tinha controle daquilo. Então eu falei, acho que eu preciso ouvir isso de alguma forma, né? Eu preciso dar atenção a isso de alguma forma. E naturalmente a música, o clarinete, o choro, eles foram tomando conta da minha vida. E eu fui me rendendo a isso, assim, fui deixando acontecer. E acho que quando eu tinha uns 14 anos, assim, eu acho que eu já tinha entendido que... Porque as outras coisas, né, eu, tipo, fazia capoeira, desenhava, e essas coisas foram sumindo da minha vida, assim, foram sendo ofuscadas pela música. E eu falei, acho que se eu não ouvir isso, eu vou ser infeliz o resto da minha vida, né, eu não posso deixar isso acontecer. Então, naturalmente, eu fui entendendo isso a partir do espaço que a música foi ocupando na minha vida, e com 15 anos eu comecei minha carreira profissional com o pessoal do Clube do Choro, né? Eu comecei a frequentar as rodas do Clube do Choro que aconteciam aos sábados, e lá dentro tinha um grupo, que era o Bola na Trave, que fazia trabalhos, né? Tipo, desde apresentações até tocar em festas, e eles começaram, uma galera que era muito mais velha do que eu, tinha idade para ser meus pais, meus avós, às vezes. E eles, já compraram a minha briga e falaram, não, vamos tocar com a gente, me incluíram no grupo, começaram a fechar coisas, me chamar. E foi a grande vitrine, né, onde eu conheci a galera do samba, com quem eu trabalhei um bom tempo também, onde eu conheci grandes amigos do jazz, da música instrumental, de outras vertentes de música instrumental, pelas quais eu enveredo também. Aqui sempre é maravilhoso, né? Eu já tinha feito alguns outros trabalhos, vários trabalhos no Cine Teatro Central, mas sempre tocando em projetos de terceiros, né? Ou projetos coletivos. Eu fiz pela primeira vez uma apresentação no Palco Central, que foi com essa galera que era do Clube do Choro, né? A gente fez uma apresentação em homenagem ao centenário do Jacó do Bandolim, e foi super emocionante essa experiência de tocar virado para dentro, né? Com o público tão colado na gente. E foi o palco ideal para esse lançamento, que é o Cartografias, meu segundo CD autoral, ao lado do meu grupo, né, o Caetano Brasil Grupo, que foi realizado de forma completamente independente. Então, a gente precisou da parceria de muitos profissionais e muitos serviços, né, muitas pessoas que ofereceram serviço para que o álbum nascesse, né, e eu me orgulho muito disso, porque nesse momento a gente está com os programas culturais no Brasil extremamente sucateados, né? A gente conseguir lançar um álbum de forma independente é um sinal de resistência e de que a gente consegue, através da arte, criar uma rede de afetos, uma rede de contatos, uma rede de profissionais. E eu acho que o espaço que a gente conseguiu no Palco Central faz parte dessa rede, né? E foi lindo, assim, porque primeiro que a gente tem um cenário maravilhoso com esse fundo, né? A gente tem o público colado na gente, então a gente vê a reação das pessoas, que é muito diferente quando a gente toca ao contrário, né? Que é lindo também, é huge, né? Enorme, assim, mas você às vezes não consegue ver o rosto das pessoas, e aqui tocando pra dentro você vê cada reação, cada momento. E chegar num segundo álbum, já tendo a oportunidade de ocupar esse espaço, é super importante, é motivo de muito orgulho, de muita gratidão. Acho que pro meu trabalho autoral está sendo um momento assim, muito especial, e com certeza o Central tem grande parte nisso. Fácil. I'm a very excessive boy.
Tem o meu site oficial, que é a plataforma onde tem link para tudo, né? caetanobrasil.com, sem BR. Eu tenho página no Facebook também, que é facebook.com/CaetanoBrasilOficial. E o lugar onde o público tem contato mais direto comigo é o meu Instagram, que é @CaetanoBrasil também. Lá eu divulgo tudo, tem os links para as plataformas digitais, onde dá para ouvir esse trabalho mais recente e outros trabalhos também que eu tenho com o Caetano Brasil Grupo, outras participações que eu faço. Lá a gente divulga também a agenda de shows, quando a gente vai estar em Juiz de Fora ou fora daqui também. Então, e eu tô sempre conectado. É só entrar lá, falar oi, que eu vou responder, vou adorar receber. Sempre recebo mensagens, né, carinho das pessoas. E quem quiser o disco físico também pode me mandar mensagem lá, que a gente combina o envio ou a entrega, que toma um café, sabe? Caetano, muitas facetas, muitas histórias e muito talento, né? Pois é, impressionante como o Juiz de Fora tem talento, né? Várias pessoas tão talentosas e incríveis saíram daqui da nossa terra. Eu não sei nem se todo mundo sabe, mas diversos artistas já saíram aqui da cidade. Ana Carolina, Andréa Horta, o Grupo 1120, o documentarista Marcos Pimentel, enfim, se eu for falar todo mundo, sai uma lista aqui até Mas dos principais amanhã. você esqueceu? Quem? A gente, vai que tá aqui toda semana brilhantando esse programa com muito carisma, desenvoltura, muita dicção sempre. Humildade, Ô, muita. Letícia, a humildade não precisa nem falar, ó, que tá no nosso rosto. Agora vamos fazer uma pequena pausa na nossa playlist Caetano Brasil para falar do Arte Mídia dessa semana. E sabe quem que a gente vai apresentar hoje? Ela, pequena, que tá explorando a arte do grafite por aí. Bora conferir? Bora! Eu acho que a paixão vem porque assim, o grafite ele é muito confrontador, ele é muito uma arte que você precisa ter muita coragem para fazer na rua, enfrentar as pessoas, né? E ali na adolescência eu tinha todo esse gás, essa vontade de jogar para fora. E é um lugar que você pode ser quem você quiser ser, sem se preocupar em rótulos, né? Não preocupar em que as pessoas te aceitem. É só você fazer seu trabalho e pouco importa se eles vão aceitar ou não, porque o grafite a gente acaba impondo o nosso trabalho para as pessoas, né? Teve uma vez, foi muito tocante, um cara passou, eu pintei na linha do trem e aí um trabalhador que voltava todo dia pela linha do trem. E aí ele viu o meu grafite e ele falou, nossa, toda vez eu passo e vejo aquele grafite seu lá de trás. Eu acho muito bonito. Então, assim, é uma coisa que atinge também qualquer um, atinge pessoas comuns também, coisa que muitas vezes as galerias nem sempre conseguem atingir. Eu sou da época do Fotolog, então eu sou coroinha. Então eu peguei a época do Fotolog e assim, foi uma coisa que foi muito boa pra mim, porque antigamente, nos primeiros grafiteiros da cidade, você não tinha acesso na mídia, não tinha internet assim acessível, então a galera ou tinha que ir até uma outra cidade, conhecer um grafiteiro, pegar alguma técnica com ele, ou então não tinha jeito, você fazia da sua cabeça aquela arte. Quando eu comecei, já tinha um monte de gente que postava os trabalhos, então você acabava acompanhando o que estava acontecendo na cena nacional. E eu uso muito disso, eu uso a internet para tirar referência, porque eu consigo acompanhar no Instagram um monte de artista que eu gosto, selecionar aquilo que eu gosto. E eu também posso postar, eu sou livre, né? Tem muita gente que gosta de, eu vou te divulgar, vou te dar faz um trabalho para mim que eu te divulgo. Mas assim, a internet hoje ela serve para isso, a rua serve para isso. Então a gente aproveita muito bem a mídia. Que você ser branca na rua faz uma diferença sim, né? Até o tratamento das pessoas, né? Eu namoro um cara que é negro, então uma vez a gente estava na rua, eu saí para buscar uma escada e ele ficou preenchendo para mim, ele nem é grafiteiro, mas eu falei, preenche aí para você aprender. No meio tempo que ele ficou, foi coisa de 10 minutos, um policial passou e gritou, qual é, filha da puta, para de pichar. Então assim, eu nunca escutei isso na minha vida, mesmo fazendo uma arte que é ilegal em certos contextos, né? Então, assim, há uma diferença sim, a gente tem que aprender a entender isso. Você é um grafiteiro homem branco, então você vai ser tratado completamente diferente, você vai ter respeito, as pessoas vão parar, vão conversar com você. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. E no hip hop tem muito isso, né? O hip hop ele é muito para todos. Então, acho que as pessoas que chegam na cultura, elas têm que começar a chegar pisando devagar.
A internet realmente revolucionou a forma como a arte grafiteira é divulgada, né? Mas ainda tem gente querendo permutar em cima do trabalho dos outros. Pelo amor de Deus, gente. Inclusive, aqui em Juiz de Fora, o programa Boniteza, ele acolheu algumas obras do edital Na Parede para embelezar a nossa cidade. E esse edital de premiação cultural financia trabalhos inéditos e autorais de grafiteiros aqui da cidade. As nossas praças e muros de escolas nunca tiveram tanta personalidade antes. E quem se interessou pelo tema do grafite, eu tenho particularmente uma indicação para vocês de um filme que eu assisti há um tempo atrás, que chama Picho. Ele está disponível no YouTube e ele fala sobre essa cultura tão marginalizada e mostra ela com outro olhar. É muito bacana. Eu já coloquei na minha lista, hein? É arte gritando pra tudo quanto é lado, gente. E falando nisso, vamos dar play em mais Caetano Brasil? Agora, vem aí Cecília Itaboraí, que vai mostrar o seu documentário sobre Caetano Brasil, que tem esse mesmo nome. Eu já tô doida pra ver. Cecília, fala mais pra gente desse trabalho. Cecília foi aluna de jornalismo na Faculdade Federal de Juiz de Fora e segue trabalhando no audiovisual. Ela atua como repórter cultural, divulgando eventos locais todas as sextas no Confira, além de outros projetos com a editora de jornais de Juiz de Fora, Tribuna de Minas. Tateante é um documentário observativo sobre o Caetano Brasil e eu acho que o primeiro desafio que a gente teve de se deparar foi entender como que esse documentário seria, assim, porque eu tinha essa ideia já, eu sabia que eu queria falar sobre o Caetano, mas eu não sabia como. Eu já tinha essa ideia de querer fazer talvez uma entrevista, só que isso é uma coisa que ele já deu muitas, né? Eu queria entender como é que era como é que era o Caetano dentro de casa. E a gente viu, eu com a orientação do Nilson, que o observativo ele me dava exatamente isso. Eu ia ter que ir na casa dele, acompanhar a rotina dele para entender quem é o Caetano dentro de casa. Eu queria ver quem era ele além dos palcos, sabe? Porque no palco todo mundo já conhece. Eu acho que Tateante ele mostra exatamente isso. É o Caetano dentro de casa e mostra também a música como se fosse um incômodo. Porque mesmo ele dentro de casa, fazendo outras coisas, tem uma coisa da música ali. E foi esse caminho, eu acho que, apesar de ser muito difícil, eu acho, assim, o observativo, porque você tem que entrar na rotina, mas ao mesmo tempo você não pode interferir essa rotina, as câmeras ficam ali em volta dele o tempo inteiro, mas ele tem que conseguir seguir como se nada estivesse acontecendo. É muito difícil isso, mas ao mesmo tempo mostra quem é ele na intimidade, sabe? Então a gente consegue ver o Caetano realmente bem de perto, e essa sempre foi a intenção de Tateante. Caetano! Caetano! A música é o caminho. 1, 2, 1, Tem uma mentirada ali no ré bemol, né? Você tá dando nota a mais nessa subida do lá bemol? Então tá Você tá entrando nele certo. A hora do lá bemol, do ataque, tá? Sim. Ou seja, resolveu o que era antes, né? Vamos mais uma. Tá. Claro, o choro é livre. Porque pra mim é muito mais importante você tocar relaxado, curtindo, do que tentar fazer uma coisa que soa legal, mas é complicado. Aí fica naquela de vai errar, vai. Ai, tem que assim, sabe? Se fosse uma coisa assim, não tá faltando um negócio, tá tirando, mas. Eu gosto também, né, de ter mais de um trabalho, né, de trabalhar com frentes diferentes, de trabalhar coisas diferentes nessas frentes, né, porque a forma de tocar com o trio é diferente do quarteto, o repertório é outra, a proposta é outra. Então eu gosto muito disso, né, assim, isso me dá possibilidades, né. De novo. 1, 2, 3.
Depois que eu perdi. Perdi alguma coisa. Mais uma, pode ser? 1, 2, 3. É, exatamente. Eu tenho uma ideia. Gosto de ideias. Vai ser muito louco se eu ir pro palco e sair do palco. Olha o palco. Tá cheio. Foi bonita essa fala. Por que olha o palco? Então. Aí, que eu, e logo depois que acaba, naquele tempo, papo na música. E se eu emergir da galera? Nós temos estrutura pra isso? Sim, tem um microfone aí na beiradinha do palco e você começar a falar daí de baixo. Com um cabo maior, não sei se Eu rola. acho que não precisa de microfone. Eu boto maior A fé. parada vai ficar. É uma parada intimista mesmo. A parada vai ficar mais verdadeira, tá ligado? E aí, dependendo se a galera estiver muito cheia, a galera estiver fazendo muito barulho, não, eu dou um prego inicial. Como se eu estivesse te chamando. Sim. Porque no disco. Entendeu? Aí no disco, aí eu percebo, Caetano, ô Caetano, mas não vou começar assim, porque a galera vai estar aqui lá. Eu posso começar, tipo, se eu tiver, tipo assim, uma performance, tá ligado? Tipo assim, se eu tiver por aqui, eu não sei, né? Tipo, eu posso vir, Caetano! Ô Caetano! Boa noite, todo mundo. É um grande prazer estar aqui hoje. Tocando Choro, C-H-O-R-O, Choro Music. It's a kind of choro-free. My name is Caetano Brasil and this is the Free Choro. Não, choro-free. Aí eu vou falar, boa noite, muito bom estar aqui, no Fórum Próximo Futuro, tocando choro. Eu sou Caetano Brasil. E esse é o Choro Livre Bia Nascimento. Chico Cabral, o pandeiro. Passa tudo do choro essa música.
bom, você na sua puxada já, você já deu uma... Qualquer coisa eu dou uma... Esse as coisinhas assim, pequenininhas, que dão uma sutileza, né? Eu gosto. Nossa, é agora, hein? Como da esquina? Ai, meu Deus. É a hora que eu choro. Da linguagem, o lugar onde você toca essa música, porque vai ser diferente, esse lugar vai impactar a maneira como você faz. A roda de choro, o que é a roda de choro, né? A roda de choro, ela tem uma forma própria de comunicação, e isso afeta diretamente a maneira como essa música é tocada, né? Saber a linguagem do choro, você precisa viver o choro, né? Você precisa escutar, você precisa saber da história, quem são as pessoas que fazem essa música. Você precisa ir pra roda, você precisa investigar isso. Vai além das notas, né? Senão fica aquela coisa fria, né? Que às vezes, tipo assim, tá tudo certo, mas tá errado, né? Assim, tipo, tem uma camada que não atravessa, né? Então, buscar esse entendimento da linguagem é buscar o reconhecimento desse terreno, né? Pra comunicar. Então, toca outro repertório, se aquela pessoa tem um sotaque muito forte de uma determinada linguagem, você consegue perceber isso através de um repertório que às vezes não tem nada a ver com aquilo. Tá tocando choro, mas você percebe a linguagem do jazz, tá tocando samba, ou sei lá, qualquer outra coisa, né, assim. Então, como isso é interessante, né?
espaço de interseção, né? Onde as linguagens podem coexistir de alguma maneira, né? Então, acho que é um pouco esse caminho, né? Acho que passa um pouco por aí. O caminho? A música é o caminho. Foco no trio, sociedade, desaforo, resistência, luta, choro, bruto, carinhoso, livre do agoro, agora. Encare os lamentos, Caetano, desde menino, forte e atento. A música já era o caminho naquele tempo. Sai buscando caminhos, né? E tá aqui nessa noite, nesse espaço de pessoas tão queridas, encontrando pessoas muito queridas nesse festival que acontece na cara e na coragem, como muita coisa produzida no Brasil, a grande maioria das coisas produzidas no Brasil, no cenário cultural. É um privilégio sem tamanho. Tô muito emocionada. Eu falo, porque coisa canceriana, chora, né? Rolê, sabe? Aí chora, não toca, Bob Marley passou horas fazendo esse delineador, aí estraga bem. Agradecer muito vocês por estarem aqui. A gente está tocando o repertório do álbum Bichinverso, Infinito Bichinguinha. Bichinguinha, que segundo Ari Vasconcelos, que é um grande pesquisador e jornalista, disse uma vez: se você tem 15 volumes para falar da música brasileira, é muito pouco. Mas se você tem espaço para apenas uma palavra, não hesite em ligar logo Bichinguinha. Acho que tanto na história da música quanto na minha vida, conhecendo o choro, que foi a música que me fez escolher essa vida, e que, enfim, é um encontro que é difícil de escrever, é um repertório muito sensível para mim, que tem um lugar muito especial no meu coração. Cara, assistindo o documentário fica muito explícito que além do seu talento e do seu envolvimento com a arte, o Caetano tem um compromisso muito grande com a música, né? Isso é uma coisa muito bonita de se ver. Parabéns também a Cecília por ter tido um olhar tão sensível na hora de retratar Caetano. Dá quase que pra entrar na mente do artista e sentir essa conexão que ele tem com a arte. Mas aí, Letícia, você já conhecia Caetano Brasil? Não conhecia essa música, acredita? Eu acredito. E se você aí de casa, como Letícia, não conhece Caetano Brasil, vai escutar, dá o stream na lenda, que o álbum Cartografia está aí disponível no mundão pra você escutar. E para além de Caetano, é muito importante também a gente apoiar artistas locais, né? A gente sabe que no Brasil é muito difícil conseguir viver da arte no geral, então o nosso papel é muito relevante. Pois é, eu posso dar meu fecho? Pode.
Galera, ó, viver de arte é difícil. E apoiar não é só você dar o like na rede social, você compartilhar, falar que tá lindo, porque artista não vive de evento, artista vive de dinheiro. Então a gente precisa ir nos espaços e ocupar, comprar ingresso, pra gente poder financiar o trabalho desses artistas que é tão caro, que é tão difícil de ser feito. Milita, eita como milita esse menino, gente. Mas, amor, militante também tem que descansar, que ninguém é de ferro, né? Chegou a hora de dar tchau. Ah, mas já acabou? Eu nem falei de política ainda. E nem vai, porque senão o episódio vai ser cancelado antes de chegar no 10. Então tá bom, vambora então. Grito Facon tá acabando aqui e semana que vem tem mais. Vambora aí. Se liga nesse grito!